Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, nosso convidado de hoje é muito especial. Ele nasceu no Rio de Janeiro, é autodidata, fotógrafo e galerista. Também é o artista mais jovem a apresentar uma exposição individual no Museu de Arte Brasileira da FAAP e foi eleito um dos homens do ano na premiação Man of the Year da revista GQ. Expôs em mais de 8 países, com mais de 30 obras em coleções permanentes. Bem-vindo ao PowerCast, Gabriel Vicky-Bold. Uhul! Olá, meninas, tudo bem? E ele chega todo estiloso, né? A gente já começa a arte, já começa na roupa, né, Gabriel? Eu acho que esse negócio de se vestir diferente também faz muito parte de ser artista, né? A gente tem que estar sempre alimentando o nosso artista e quando você assume isso de uma forma 24 horas por dia na sua vida, eu acho que as pessoas começam a entender que realmente esse cara é um pouquinho diferente. Não, eu já conheço você há muito tempo e você, super inspirador e sempre diferente. Eu acho isso o máximo. A gente vai ter bate-papo hoje de arte, gente. Pra quem ama arte, o Will Gabriel, primeiro artista de arte mesmo que tá aqui com a gente. Pra trazer esse universo aí que o pessoal não conhece ainda muito bem. Acho que dá pra trazer muita inspiração também, porque a gente só vê de fora, né? A gente imagina também lá do negócio da parte de arte. Então, se você puder contar pra gente como que você começou nisso, você nasceu artista, conta pra gente um pouquinho de você. Então, minha trajetória nas artes veio desde sempre, assim. Minha mãe era artista plástica, meu pai era empresário e a minha casa sempre foi um lugar onde tinha muita tinta, muita liberdade. Então, meu pai escrevia muito e eu comecei a escrever junto com ele. Com 12 anos, eu lancei um livro de poesias. Que máximo! E dessas poesias eu fui pra música e tive banda, gravador, estúdio e sempre atrelando um pouco esses dois lados de arte e empreendedorismo. Então eu comecei a fazer poesia, aí de repente minha mãe me animou e falou, não, vamos fazer um livro. Aí eu comecei a fazer música, aí eu falei, não, vamos gravar um disco. Meu pai, não, vamos fazer um disco e vamos montar um estúdio, então você vai gravar as pessoas. Aí montei um estúdio, comecei com uma gravadora e comecei a investir em vários outros artistas. Então esse universo de reunir artistas, me fortalecer e criar meu próprio mercado é uma coisa que vem desde dos primórdios, assim, no meu universo de criatividade. Não, que incrível, né? Ter pais que apoiam e ajudam a incentivar você a ter um movimento cada vez maior. Já te viam como artista desde criança, né? Eu acho que isso é muito fundamental na minha vida, assim. O papel que o meu pai e minha mãe tiveram na minha carreira foram únicos, assim. Foram minha mola propulsora pra, sempre me apoiar e falar, vai, acredita, você pode, você consegue. E esse boost de autoestima é uma coisa que é fundamental pra qualquer pessoa na vida, eu acho. E se a gente não tem uma fonte externa, realmente a gente tem que buscar de dentro esse lugar, assim, de se alimentar dessa força para realmente conseguir inovar e ser disruptivo. Sim, e você é conhecido muito pelas suas fotos, né? Você tem uma preparação para fazer, como que é essa parte criativa para você poder fazer um ensaio? Eu já fotografei com o Gabriel também. Então, eu acho que a fotografia é um exercício diário, assim. Foram vários anos produzindo e executando minhas séries, meus projetos. E quando eu fiz a minha primeira exposição, eu já tinha praticamente 3 séries produzidas independentes. Então eu não expus a minha primeira série quando eu fiz em 2012, a minha primeira exposição individual, numa galeria e tal. Eu já tinha mais 2 séries produzidas. Isso tirou um pouco aquela minha ansiedade do artista novo, que ele vai mostrar o seu primeiro trabalho e o mercado vem cobrando qual que seria a sua segunda ou terceira série. Então ter essa paciência, esse tempo de maturar meu próprio trabalho antes de mostrar, já ter umas outras cartas na manga para poder seguir sem tanta pressão, acho que foi uma coisa fundamental no começo da minha criação. Mas você perguntou como é que eu faço para desenvolver o meu trabalho, né? Esses últimos 14 anos eu venho tratando o tema das relações do homem contemporâneo com seus diversos conflitos. Então eu falei sobre a nossa sensação líquida, né, da existência com Sexual Colors, onde eu transformei o corpo numa tela. Depois eu falei em Naive da relação do homem com a natureza, como eu chamo o homem de ingênuo por se achar superior à natureza. Depois em Santash eu fui falar sobre o envelhecimento, sobre um homem sem marcas e um homem sem história. Então a nossa obsessão por tirar as marcas e as rugas o tempo inteiro e como isso estava gerando um vazio na nossa essência também, porque a gente precisa embrace, né, as nossas marcas, né, aceitar elas como parte da nossa vivência. Aí depois eu falei em I Am Online, como a nossa geração está extremamente sufocada por causa do excesso da conectividade, usando as linhas para enrolar os modelos e criar essas instalações extremamente sufocantes. Aí veio I Am Light, que foi os modelos transformaram numa explosão de luz para falar que nós somos um infinito de possibilidades. Depois veio Somos, que foi a minha série da pandemia, que foi meu último trabalho,
que fala que nós somos um ecossistema interdependente de seres humanos e a gente precisa um do outro para fazer a nossa coexistência, para viver juntos em harmonia. Então a obra, ela é só separado pela letra M, que encontra um só do outro lado, e essa palavra é um palíndromo, que é lida de frente para trás e vice-versa. E essa obra era uma união de vários modelos reunidos dentro de uma mesma imagem, e depois eu passei uma textura muito grossa e preta para falar sobre o momento da pandemia, o momento do isolamento. Então, quando eu falo agora todas uma atrás da outra, parece um papo de doido, né? Como é que esse cara chegou em cada uma dessas séries. Mas todos esses processos vieram de uma busca pessoal minha muito grande em relação a como aprender com o meu próprio trabalho. Então, todas essas questões eram questões que eu sentia e eu estava querendo traduzir através da minha arte. Então, quanto mais original e mais verdadeira essa busca e essa dor, mais verdadeiro e original também é a arte e o resultado final. Então, o artista, para ele ser original, ele tem que buscar um contato com a origem, de onde ele veio. Então, é um pouco do resumo desse processo criativo. Viver para sentir, experienciar e daí, então, traduzir através do meu trabalho. Ai, que delícia, gente. Tô encantada aqui, né? Vou deixar só o Gabriel falar. Fala. Tanto que delícia. Não, e eu que te assisto já, né? E admiro o seu trabalho há muito tempo. Sim. Vejo todas essas transformações e cada vez indo mais. Até vou perguntar agora que o Gabriel tá empreendendo fora do Brasil, né? Que eu vi recentemente você em Londres. Como é que surgiu essa ideia de estar fora, de trazer sua arte para fora do Brasil? Qual foi o primeiro lugar que você pisou com a sua arte? Foi a minha primeira exposição internacional. Foi em Estocolmo em 2007, com a série dos brasileiros. E depois eu tive um hiato e só voltei a expor fora do Brasil, em Miami. Aí fiz 2 vezes a Basel, aí depois fui para... Em 2019 foi o meu ano com mais exposições fora do Brasil e foi onde começou realmente a minha vontade de expandir internacionalmente. Então em 2019 eu fiz Nova York, Londres, Lisboa, Paris, Dubai e fiz Miami a feira em dezembro. Então foi o ano mais corrido, né? Assim, de várias exposições em vários lugares. E finalizei esse ano no começo de 2020, o ano da pandemia, a abertura da minha exposição dentro do Museu de Arte Brasileira na FAAP. Essa retrospectiva desses 14 anos que eu mostrei lá, tinham 270 obras, era uma exposição totalmente imersiva em 1.500 metros quadrados, então foi a minha primeira oportunidade de realmente fazer um mergulho em toda essa minha produção, cada uma com a sua sala separada, com a sua história podendo ser contada ali, com uma música do ambiente, com uma forma de apresentar as obras diferente para cada uma das séries. Então ali eu vi que o trabalho realmente tinha uma força por esse contato com a audiência, assim, eu senti que as pessoas realmente conseguiram entender como foi esse desenvolver de cada um desses trabalhos. Aí a gente teve o hiato da pandemia e nessa volta veio um grande projeto de expansão internacional com a Gabriel Wickbold Gallery, que é a minha galeria, que também me representa, para abrir a nossa primeira sede internacional em Londres. Então eu acabei de voltar, faz uma semana, acabei de abrir essa galeria em Londres, no Ham Yard Village. Estão todos convidados para visitar quando estiverem por lá no Soho, um espaço lindo, maravilhoso, do lado do Ham Yard Hotel, que tem uma área incrível ali de convivência, é um espacinho super arborizado no meio do Soho, assim, uma ilha no meio da loucura ali de Londres, e esse é um projeto de expansão internacional que contempla um pouco mais do que só Londres. Então a gente também está desenhando essa expansão para Lisboa, para Miami e 2 cidades no Brasil, que é Balneário Camboriú e Brasília. Então, não, só lugares maravilhosos. Esse é o ano faca na caveira da expansão do meu trabalho e do meu nome, assim. Isso porque desde enfim, todas as viagens, os lugares que a gente vai e aparece com o trabalho pela primeira vez, é muito doido porque como são temas da existência humana, né, todos esses conflitos que eu trato com as minhas séries são coisas globais, gerais, todos os seres humanos sentem, independente da cultura. Então, eu expor em Sharjah, num dos maiores festivais do mundo de fotografia, e as pessoas todas, né, de burca, olhando os trabalhos e conversando comigo sobre quão profundo aqueles temas e aquelas imagens tocam elas dentro da realidade delas, mesmo com uma cultura tão diferente, mostra que a gente, com a arte, tem esse poder transcendental de comunicar ideias e emocionar. Então,
o meu lado empreendedor não podia deixar para trás, né? A minha vontade de crescer e de continuar expandindo essa mensagem, entendendo a força dessa mensagem, é de não parar mais. Mas a gente fica louco com o processo, porque não é fácil. Eu ia falar agora. Assim, contando assim rapidamente, parece muito simples, mas os milhares de percalços do caminho são o que fazem a trajetória também valer, assim. A gente chegar num lugar que fala, caramba, foi difícil estar aqui, mas deu certo, deu certo. E como é feita as escolhas dos lugares? Até perguntando da localização, vocês fazem um estudo? Como é empreender fora? Porque assim, quando a gente tá aqui no Brasil é mais fácil, eu acho. Tem o meu ponto de vista. Eu acho que eu consegui entender uma fórmula que eu acho que é bem rica, assim, pra dividir com o pessoal. Porque existe, para todo mundo que trabalha com arte, o primeiro lugar é o trabalho, né? Aquela pedra bruta ali, aquele diamante que você... Seja uma música, seja um móvel, seja... qualquer coisa, uma escultura, um quadro. Você primeiro tem que trabalhar nessa pedra bruta ali. Depois você trabalha em cima do storytelling em cima daquela obra. Por que que ela conta uma história que se relaciona com as pessoas? Depois que você conseguiu contar essa história... Existe um grande network de pessoas que vão validar este trabalho, vão receber ele nos lugares, vão fazer você estar com pessoas que colecionam ou que se envolvem com o mundo da arte ou que te conectam com veículos de mídia que vão fazer você aparecer. Então eu peguei essa fórmula com esses elementos e levei para o meu universo internacional. Então, quando eu chego numa cidade nova, eu monto um grupo de pessoas que vai trabalhar comigo, que vai me ajudar a me conectar, que vai me ajudar a vender, que vai me ajudar a alavancar o negócio como um todo. E a partir daí a gente começa a gerar eventos de conexão com a realidade do lugar. Porque sem isso, fica vazio. Eu não consigo colocar uma obra na parede e esperar que as pessoas vão absorver toda essa história sem ter representantes para poder contar isso junto comigo. Então a ideia de crescer internacionalmente precisa um pouco desses pilares para ter sustentação. Então é um ponto que a gente tem estudado com muito carinho, tanto do ponto onde vai ser a galeria, para ser um lugar estratégico, que tenha um fluxo legal de pessoas, que seja turístico, que seja de fácil acesso, mas ao mesmo tempo as pessoas que vão levar as pessoas lá, que isso é muito importante também. O tráfego de público para dentro da galeria é o que vai fazer o negócio ter vida. E aí sim se conectar com, seu trabalho tem que estar na casa dessa pessoa, ou tem que estar nesse restaurante, ou nesse lugar, ou nessa coleção, ou vamos chamar o curador desse museu para fazer uma visita, vamos marcar uma entrevista, vamos fazer um podcast, vamos fazer uma palestra. Então todos esses pilares vão caminhando no paralelo junto com o desenvolvimento desse novo lugar, assim, porque é como se fosse começar de novo. Claro. Qual o lugar mais desafiador para vocês? Só eu pergunto, né? Porque eu tô aqui encantado. Eu acho que todo lugar tem suas características, assim. Eu acho que essa forma de adaptação é o que vai fazer a diferença também. Você entender que um lugar é mais um tráfego de rua, de pessoas a pé que vão entrar curiosas e vão ali já comprar. Outro não, você vai ter que realmente se deslocar mais e estar em contato com as pessoas na noite ou não. Outro lugar é mais diurno, as pessoas fazem coisas durante o dia, então você tem que estar presente também durante o dia. E é isso, é um trabalho de uma equipe grande, né, que faz a história toda ser contada, e eu tô super empolgado, assim, super empolgado, porque de novo, tô tirando o meu lugar aqui de zona de conforto, de estar no Brasil, um lugar onde o meu trabalho já vende, já é reconhecido, tá tudo certo, para ir de novo começar em cada um desses lugares. Então... tem que ter coragem, né? E tem que ter força. Eu falo para minhas filhas, meninas, papai tá viajando bastante, mas tô abrindo um caminho que a gente não vai fechar mais. Que massa. E elas têm vontade de ser artista também? Tem. Elas adoram tudo, gostam de desenhar, gostam de dançar, gostam de cantar. Acho que a minha casa sempre teve esse universo muito vivo e elas respiram bastante isso, assim. Elas têm isso, assim... elas ficam super orgulhosas. Eu também consegui levar a minha mais velha agora para a abertura de Londres. Isso foi um momento mágico dela estar também numa exposição minha fora do Brasil e ela ver esse desenrolar com novos clientes, novas pessoas.
E ela contando as histórias do meu trabalho, porque ela já foi minha modelo em várias das minhas séries agora. Então ela mostra a foto em que ela tá na foto, ela fala, não, e conta a história em inglês. E eu fiquei olhando pra ela, tá com 14 anos, falando inglês, já flow, meu Deus do céu, alguma coisa eu fiz certo. Essa menina tá bem. Imagina que orgulho. Mas olha que incrível, ele dá continuidade, né? No que os seus pais fizeram, você também deixa eles voarem e você dando também as possibilidades também junto. Empurrando. Tem que empurrar. Nossos filhos são o nosso maior tesouro, né? Eu acho que quando a gente enxerga que essas vontades, né, elas são maiores do que a gente, assim, eu acho que pro artista existe essa força maior, assim, a gente não consegue fazer outra coisa. É meio sufocante, sabe? Assim, é uma coisa que, enquanto eu não... Eu falo bastante disso quando eu tô falando sobre a ideia do sucesso. As pessoas perguntam muito, você é reconhecido, as pessoas compram, saem em revista, isso e aquilo, ou separado na rua porque alguém gosta do seu trabalho, é seu fã. Tipo, pra mim essa não é a parte do sucesso na arte. O sucesso na arte é a criação. Esse momento é o momento mais mágico, assim, na hora que você consegue converter todas essas ideias desse inconsciente coletivo, coisas que estão parando no ar, e converte isso numa obra, numa série. E meus trabalhos, eles acabam que, por poetizar uma coisa que é o simples, o banal, do dia a dia, eu crio quase que um quebra-cabeça mental para tentar dar uma volta totalmente inusitada para aquele tema, e na hora de mostrar, ele ficar tão claro que a pessoa tem aquela sensação de, nossa, que ideia simples, como que eu não pensei nisso antes? Então esse puzzle na minha cabeça é uma charada que eu fico tentando desvendar sozinho. Então, enquanto eu tô criando, eu vou me colocando nessas charadas, e quando eu consigo colocar pra fora, isso pra mim é a consagração, esse é o sucesso. E depois, como as pessoas vão receber, isso é só uma consequência, e tudo é trabalho. Ir para uma exposição é trabalho, fazer uma viagem é trabalho, lançar um livro é trabalho. Então, todas essas partes que as pessoas acham que é mais o glamourizado do negócio, pra mim eu enxergo claramente como o trabalho, né? A parte do trabalho real. E a parte do sucesso é a criação. Que demais. E a maior parte das suas fotos, elas envolvem modelos? Você tira de pessoas? O ser humano é sempre a base do meu trabalho. Então, Marcelo Dantas, que é um grande curador e se tornou um grande amigo também, decidiu chamar essa minha grande retrospectiva de Surface, surface, sobre a face. Então todas as minhas obras contemplavam o ser humano como base, e eu usei a face como tela para produzir todas essas experiências. Legal. Então sempre tem um homem no meio. Sempre. E aí, você acha que eles influenciam muito no seu trabalho? Para captar aquilo que você quer passar, ou... Os modelos? Eu acho que existiram nuances, assim. Porque quando eu fiz I Am Light, por exemplo, que era uma série mais viva, onde o modelo realmente estava mais se movimentando mais, eu acho que eu captei nuances de energia que extravasaram um pouco a superfície da pele. E consegui capturar mais essa coisa. Porque eu acho que essa série foi muito uma forma de capturar a aura dos modelos, assim. Eu senti que existia uma energia extra ali. Mas a maioria dos meus outros trabalhos, o modelo tá muito parado, concentrado, enfim, entregue ali numa inércia, né? E esse processo também é muito legal de contar, porque todos os modelos entram no meu estúdio já sabendo que vão passar ali por uma experiência que nunca mais vai se repetir na vida deles. Então, seja enrolado por uma quantidade gigantesca de linha, que você tem que concentrar a velocidade e a força com que você enrola a cabeça do modelo para não causar muita pressão na hora que toda aquela energia está concentrada ali, seja na respiração, na hora que você está jogando vários baldes de tinta e o modelo está ali embaixo respirando bem lentamente para a tinta não entrar dentro do nariz enquanto ele está puxando o ar. Sim. Seja em Naive, que ele tem que ficar secando com um secador durante 40 minutos e todo mundo dorme. Eles dormem porque é um som hipnótico, né? O som do secador, e ele fica muito perto do rosto e você tem que ficar 30 minutos deitado, parado. Então o secador faz com que as pessoas entrem em transe e todo mundo dorme. Então todas essas experiências foram assim... sair da minha zona de conforto, tirar o modelo da zona de conforto e provocar todo mundo a criar uma coisa nova. E os modelos são parte dessa criação, eles são parte dessa energia de, enfim, doar o corpo como suporte para uma obra. Eu até quero fazer uma pergunta curiosa. Quando você está criando, você obviamente já deve montar todo um cronograma, não
do que vai acontecer. Olha, eu vou fazer esse tipo de experiência. Já aconteceu de você estar lá e mudar totalmente o que você queria criar? É totalmente livre. Meu processo de criação, ele não é programado, assim. Eu não consigo fazer uma obra que eu tô imaginando e vou lá e executo. Não, eu tenho um modelo, eu tenho um elemento que eu vou usar e ali eu vou fazer uma criação livre. Então, eu digo, por exemplo, em Sexual Colors, que foi minha primeira experiência nesse formato, eu sujava para limpar, eu derramava para ver o que ia acontecer e depois ia arrumando. Então, na hora que as pessoas imaginam que é só pegar e jogar tinta, não, o processo, ele é tão intuitivo e cada uma das formas que vai surgindo conforme eu vou limpando, é como se eu tivesse com uma tela em branco e estivesse pintando e sujando e limpando, e cada vez que ela ia acontecendo, eu ia enxergando para o caminho que eu estava indo. Então, todo o meu trabalho vive muito nesse lugar do risco, assim. Tomar esse primeiro passo, cair e enxergar onde você caiu, é quase como se fosse um improviso num repente, ou numa rima, ou numa batalha de MCs, assim. Você vai no flow do improviso, assim, correndo esse risco. Adorei. Não, eu quero perguntar, por que pessoas? Eu acho que eu sempre fui um apaixonado pelo ser humano, assim. Eu acho que essa troca sempre foi uma coisa que me moveu, né? Tá com pessoas, eu sempre fui uma pessoa que gostou de conviver e a pressão do estúdio também é um lugar onde eu gostava muito daquela adrenalina de tá todo mundo correndo aquele risco comigo, assim, porque se eu estivesse fazendo uma obra numa caneca ou num objeto, eu não ia ter o risco da pessoa que tá ali envolvida comigo. Então essa adrenalina de ter um ser humano envolvido te traz um outro tipo de responsabilidade, eu acho. E eu acho que é isso, eu sempre fui um apaixonado por esse universo. Se você parar pra pensar, mesmo a série que a gente fotografou, que foram as minhas férias, o projeto Antes Nua do Que Sua. Foi em 2016, eu decidi fazer um break de todas as minhas séries de estúdio para voltar a fotografar e homenagear os grandes mestres da fotografia, preto e branco, para fazer uma série sobre empoderamento feminino, onde eu fotografei 500 mulheres por 6 capitais do Brasil. E essa viagem era isso, era um mergulho no ser humano, em descobrir cada uma dessas mulheres e trazer um ensaio, uma dúvida, uma questão e trazer um presente. Então esses ensaios eram todos gratuitos, então eu devolvia essas imagens e eu sentia o prazer que elas sentiam com aquela própria imagem criada ali, e eu acho que foi um sabático assim, de muito aprendizado, assim. Eu tive a capacidade de enxergar assim, dores e forças desse lugar do feminino e entender como cada ser humano se compõe de uma forma, se comporta de uma forma. E fui desenvolvendo uma técnica também muito apurada de como fazer esse ensaio, de como me reinventar a cada foto. Então eu fazia 16 mulheres no mesmo dia e eu entregava um ensaio completamente diferente do outro usando um mesmo espaço. Então meu cérebro também entrou num flow de criação, de experiência, de como fazer ser diferente nessa sala aqui, quais são as possibilidades. Então eu criei um mapeamento mental e uma forma de executar que ficou muito doido, porque eu fiquei muito veloz assim nesse processo. Por isso que eu falei que a fotografia é um exercício. Sim. Então a gente vai praticando, vai exercitando esse lugar enfim, de propostas, né, assim, de como carregar a cabeça das pessoas e como dirigir, né, um ator ou um modelo ou uma pessoa que nunca teve a experiência de ser fotografada. Então foi muito, muito legal. Que demais. Que delícia. Fico impactada. Eu amo arte, gente. E o Gabriel é um artista muito completo, né? Então, quando você vai fazer o negócio, você consegue englobar tudo, né? Muito legal isso. Até as experiências, quando a gente tava na galeria dele esses dias, né, Bel? Muito legal. Música, dança. 360, É verdade. Incrível. Você vivencia mesmo aquele momento. Quando você tá lá, você realmente conhece um universo que você se conecta muito forte com o negócio. É muito incrível. É o que eu mais tenho pensado, assim, esses últimos tempos também, como trazer experiências mais imersivas, assim, pro meu trabalho. A gente está numa geração em que é difícil reter a informação, reter a atenção das pessoas, né? Tudo é muito fácil de distrair. E esse lugar que eu tento trazer com o meu trabalho, né, que é um mix de fantasia e realidade, ou como seduzir o espectador através de uma imagem muito forte, para aí sim contar uma história do porquê daquela imagem, e a pessoa conseguir se conectar com essas duas partes, né, uma imagem forte, um texto forte, faz parte de uma ideia minha também de democratização da arte, sabe? Como fazer a arte ser mais acessível para todas as pessoas. Você não vai ter que ser um estudioso ou
letrado para você ter acesso àquela informação e poder apreciar aquilo. Então, como imergir o meu público dentro do meu trabalho para realmente desconectar a gente de tudo que a gente vive no nosso dia a dia é uma das missões que eu tenho me dedicado mais ultimamente. Incrível, incrível. E no meio de tudo isso, qual que você diria que são os desafios de trabalhar com arte? Principalmente para quem tá começando, assim, e, putz, independente de qual for o segmento da pessoa, né? Não só fotografia, tudo. Eu acho que não existe resultado extraordinário sem esforço extraordinário. A gente tá querendo, nessa geração, um imediatismo muito grande, né? A gente fotografa uma imagem hoje, posta ela amanhã, se não deu sei quantos likes, a gente apaga porque não valeu de nada, porque aquela resposta imediata que uma ferramenta, né, que a gente não consegue nem controlar, vai dizer se aquilo é bom ou se é ruim. Então, eu tento dizer que vai ter que ter um período de maturação de uma ideia, de um projeto, que ele não pode ser compartilhado. A velocidade da arte não é a mesma velocidade da internet. A internet, ela busca um prazer repentino, momentâneo, efêmero. E a arte, para tocar mesmo, ela precisa ter uma evolução, um período de maturação. Ela precisa ter erro e acerto. Ela precisa se permitir esse lugar que a gente vai fazer coisas que a gente não vai gostar muito, mas que o caminho para chegar no resultado que a gente imagina só vai vir através da tentativa e do erro, né? Da experiência, da vontade. E isso eu acho que se conecta com qualquer negócio. A gente quer ganhar 1 milhão amanhã, a gente quer ter o resultado financeiro no nosso projeto agora. Se não deu certo, vou fechar e vou pro próximo. Então, esse imediatismo tem matado a parte da ralação que essa geração talvez não queira ter, né? Eu acho que tem que ralar, tem que se dedicar muito. Na hora que eu começo a contar aqui essa sequência de obras, ideias, projetos, expansão, todas essas coisas são coisas que requerem muito esforço, muito trabalho, muita dedicação. Só eu sei como eu entrei em avião sozinho, com um tubo na mão, para ir para um outro país, para fazer uma exposição, para estar lá no dia da abertura, para executar tudo, para organizar, para convidar as pessoas, para falar com cada uma daquelas pessoas, para contar novamente a minha história, o meu trabalho. Então esse esforço, ele às vezes parece, nossa, que legal, aconteceu, foi fácil. Então a internet glamourizou isso, né? Porque a gente acaba compartilhando só a parte fácil, a parte legal e a parte bonita. E as pessoas acham que as coisas acontecem assim, não acontece. Sim. Tipo, precisa de muito esforço, muito trabalho e muita dedicação. Então, cada uma dessas minhas séries eu passo pelo menos 2 anos trancado em estúdio, produzindo, lendo, estudando, aprendendo com a ideia que eu quero trazer com aquele trabalho. E tem sido uma jornada muito gratificante, porque assim, você poder aprender com o seu trabalho é uma coisa que te faz querer continuar estudando sempre, né? Eu acho que a gente se coloca em desafios que são importantes, mas assim, aprenda todos os dias, queira estudar uma coisa nova, queira se reinventar. Esse foi um lugar que eu consegui trazer com essa minha fórmula mental de seguir criando novos projetos com estéticas novas e novas exposições que não necessariamente... Eu poderia estar fazendo até hoje as fotos das tintas da mesma forma, desde 2009, porque ali foi o lugar que, poxa, meu trabalho estourou no mundo inteiro, saiu em revistas em vários países. E não, eu preferi correr o risco de começar de novo uma nova série do zero, com uma nova estética, uma nova mensagem. E isso me deu a possibilidade desse ser o meu modus operandi, sempre me reinventando e sempre criando uma estética nova. Então, assim, é uma possibilidade infinita. Eu não consegui me colocar numa caixa, entendeu? Não, isso é incrível, porque você sai da sua zona de conforto o tempo inteiro. Eu acho incrível, porque artista você tá criando, e fala, isso deu certo? Não, vamos mudar, vamos mostrar pra mim mesmo que começar do zero rola, entendeu? Isso é bom. Que signo você é, Gabriel? Sou virginiano. Virginiano? Com ascendente sagitário. Não, tem que ter alguma... essa mistura, porque o virginiano me criou um artista muito organizado. Então... E o sagitariano me botou nesse lugar do mundo, das viagens, de sair e tal. Então, e o Sagitário é super espiritualizado também, né? Gosta dessa coisa toda. Eu acho que a minha busca espiritual convergeu muito no meu processo criativo também. Porque as pessoas me perguntam, né? Como é que você cria essa série? Como é que você faz para enxergar ou ter a faísca inicial de como vai trazer um trabalho como esse?
E cada vez mais eu, aprendendo com um processo criativo, entendi que eu queria limpar a minha mente, limpar a minha cabeça, desobstruir das coisas banais do dia a dia. Então, desde um ritual matinal a acordar e escrever todos os dias, ou a minha alimentação, eu virei vegetariano e comecei a me alimentar muito melhor, ou não consumir álcool, eu comecei a parar de beber por períodos muito longos. Tipo, isso foi me dando uma clareza de várias coisas que às vezes no dia a dia, na nossa rotina, a gente não consegue se propor a limpar essa tal dessa antena, né? Eu acho que esse lugar, assim, de ler, estudar, ver coisas, ver filmes, alimentar o seu artista com referências, é maravilhoso. Mas quando você consegue se conectar com a sua história, com a sua essência, com as suas dores, ali você vai encontrar uma coisa nova. E para estar nessa conexão, existe um traço da espiritualidade que é muito forte. Porque assim, a gente consegue entender que, pô, eu tenho um business aqui, vou criar um atalho rápido para entregar uma dor que é parecida com um negócio que eu vi que as pessoas fazem. Isso é um atalho, assim, mas para criar uma coisa nova, realmente inovadora, eu acho que ela tem que estar muito envolvida com a nossa história, assim, com o nosso DNA, de onde a gente veio, por que aquilo ali incomoda a gente, por que eu fui transformado por aquele fato, por que as minhas dores são tão importantes nesse processo. Então, eu também desenvolvi um processo de como me conectar com as minhas dores e com os meus momentos de maior felicidade. Então, entender o porquê que as coisas me fizeram muito felizes ou porquê que as coisas me fizeram muito mal. Então, nesse autoestudo dessa busca real, assim, de quem sou eu, qual é o meu propósito, o que eu quero dizer, foi uma coisa que cada vez mais foi se tornando a minha forma de ter um processo criativo. Porque o que acontece? A nossa geração enxerga o tempo inteiro muita coisa. A gente vê informação o tempo inteiro, é um mar de referência, imagem, Instagram, Pinterest. Então você cai num lugar de imaginar, cara, tudo já foi feito. Todas as imagens já foram feitas. Todos os pintores já pintaram alguma coisa. Então você começa a ser sufocado por isso. Sufocado por essa ideia de que não existe nada. Quem é você no meio desse mar de 1 bilhão de pessoas no mundo? Então a ideia é que cada um de nós somos um ser humano único, né? Só a gente nasceu, viveu o que a gente viveu, cresceu e foi criado como a gente foi criado, parece como a gente parece, consegue e não consegue fazer as coisas como a gente consegue. Então quando você se conecta com esse ser único, que tem todos esses princípios e características, ali você consegue ser original, ser único. E na arte é esse lugar. Que delícia, sim, né? É. Que delícia. Demais, não, falando em drinks, né? Quero falar do nosso, exato, do nosso patrocinador maravilhoso 067, enquanto você tá aqui assistindo a gente. Cliquem aqui, façam suas compras para tomar um bom vinho, né, gente, Bebel? Eu até queria te presentear aqui, eu não alcanço. Esse é um vinho, é um rótulo próprio deles. Eles são lá de Campo Grande, então esse é o Comitiva Pantaneira. Foi criado pensando o que os... Esqueci o nome, mas o que os... As capivarinhas? Não. O que eles poderiam tomar enquanto eles estão comendo lá a comida deles, quando eles estão fazendo as coisas lá no Pantanal. E aí eles extraíram esse vinho que tem um sabor aí diferente, que combina com essas carnes, essas coisas que eles fazem lá. Então é pensando aí, é uma homenagem Comitiva Pantaneira. Muito obrigado. Que também são autorais, tá? Vinho brasileiro maravilhoso, gente. Não, tô encantada com tudo aqui, viu, Gabriel? Já não... Assim, já sabia que hoje... Eu saio falando, né? Ama, ainda bem, gente, porque tá uma delícia, né? A gente segue no flow quase aqui. uma sessão terapêutica aqui. Não, quase chorando. Nossa. No meu eu aqui. Nossa, mas eu então preciso... Mas eu tenho tanta coisa pra trabalhar, né? Todos nós temos. Mas posso falar, esse negócio dos processos dessa geração, eu acho o que você tá falando é muito verdade. Porque é o que... Nosso podcast, principalmente, ele veio pra inspirar quem ama esse mundo do empreendedorismo, pra quem começa. Exatamente porque quando você vai fazer uma pesquisa... quando você vai começar, às vezes, uma nova empresa, e tô falando, né, a nível, qualquer pessoa, às vezes não tem, alguém não tenha... Hoje tem muito conteúdo, né? A gente entra na internet, tem muito conteúdo de tudo. Mas a gente não viu um projeto que tinha cases toda vez diferentes e que a gente queria realmente inspirar as pessoas que estão começando a empreender. Porque às vezes eu vou ler uma notícia, alguma coisa do Gabriel, não fala os processos, né? De como ele começou, quantos anos já ele tá, tipo, nessa vida de começar a arte, quanto difícil e demorado são os processos. Então a pessoa fala assim,
vou começar a empreender, um ano já vou estar bombando, já vou estar ganhando dinheiro, rios de dinheiro, né? Exato. E fica super frustrado, mas fala assim, mas eu me inspirei em tal pessoa, e ele deu certo. Mas não tem noção do quanto o que houve nesse tempo de processo. Então, o Power veio exatamente para isso. Para inspirar as pessoas a enxergarem vida real. Porque a gente precisa mostrar esses processos. Porque, realmente, essa geração momentânea, a pessoa vai querer empreender, ela fala assim, não, mas se eu não virar em um ano, eu sou frustrado, não dei certo. Não, mas espera aí, né? É demorado mesmo. É difícil. Não parar de plantar nunca. Assim, a gente acha que a colheita é uma só, né? Mas não é. Todos os dias eu tô plantando novas ideias e novos projetos e novos passos. Como eu vou colher Londres, talvez não seja agora no primeiro ano ou no segundo ano. Mas é um novo plantio. Lisboa, um novo lugar. Então, cada um dessas plantações ali, elas estão começando uma nova etapa da minha carreira e que se eu não começar agora, não vai acontecer nunca. E só vai ter uma pessoa capaz de fazer isso enquanto eu ainda tô jovem com disposição. No alto dos meus 37 anos, tô jovem ainda, né? Super jovem. Então, super jovem. E tô me sentindo cada dia mais jovem. Eu acho que esse lugar do desafio é maravilhoso. A gente vai se descobrindo cada vez mais leve, mais jovem, com mais vontade, né? Eu no contraponto dessa ideia, assim, tenho discutido muito sobre a ressaca da pandemia, né? Como que o momento do isolamento e da velocidade que a gente teve, um momento de pausa, né? Fez com que a gente conseguisse enxergar que a vida podia ser um pouco mais leve, né? Um pouco mais devagar, um pouco mais com outra velocidade, né? E eu sinto que a gente evoluiu dentro da nossa mente, né? A forma de enxergar os nossos objetivos e a forma de chegar em cada um deles, mas que o mundo já voltou a rodar naquela velocidade insana em que a gente está sendo cobrado o tempo todo. Então eu volto agora para esse lugar de vida normal muito mais seletivo, com muito mais calma em cada uma das coisas que eu quero me dedicar e fazer. Então, a cidade de São Paulo é uma cidade muito viva, né? A gente tá o tempo inteiro evento, e lugar, e coisas, jantar, e pessoas, reunião, uma atrás da outra, e aqui. Então, isso acontece em todas essas cidades que eu tenho ido no mundo para fazer exposição. Então, imagina como vira dentro da minha cabeça a cobrança, né? Por essa sensação. Mas, por outro lado, o meu lugar de evolução pessoal me diz que, cara, a gente pode viver isso de uma forma mais calma, mais seletiva, com mais tempo. Então, até essa escolha por não beber, né? Isso me trouxe uma leveza muito grande para toda essa grande rotina que a gente vive também. É muito cobrança, muito evento, muito lugar. E se ainda tivesse que lidar com uma ressaca ainda na sequência desse grande trabalho, tipo, como isso tudo, na verdade, está atrapalhando o meu grande foco, que é o meu propósito, né? De buscar esses lugares, de crescer, desenvolver meu trabalho. Sim. Então, como a gente vai acrescentar todos esses conhecimentos da pandemia e entender que, cara, a gente mudou, né? A gente tomou um choque, a gente viu que o mundo inteiro parou de uma vez só, né? Que doido, pode acontecer de novo, pode. E o que a gente aprendeu com tudo isso? E o que desses aprendizados a gente conseguiu trazer para nossa vida real, para nossa rotina agora? Cara, eu vejo muitas pessoas se batendo muito, né? Dentro dessa euforia da vida real que tá de volta, e esquecendo o que realmente importa, sabe? Que é quais são os meus verdadeiros sonhos e qual é o trajeto para chegar neles, para conquistar eles. Então, eu tenho trabalhado muito nesse foco, assim, de os passos reais que a gente tem que fazer para atingir cada uma das coisas que a gente quer. Então, talvez o mundo cobre muito da gente ser muitas pessoas, mas que a gente precisa realmente se conectar com o que a gente quer, com o nosso propósito. Tá certo, E muita gente não tirou o aprendizado da pandemia, né? Isso que é o pior. Tipo... teve lições para muitas pessoas, assim, quem estava aberto para enxergar e para conseguir ter esse momento, porque também teve muita gente que não teve essa possibilidade, por questões financeiras, por questões de saúde, por questões de perda. Então, é duro você falar que você tirou lições positivas da pandemia, né? Mas você tem que respeitar a dor e o luto de cada uma das pessoas que perdeu pessoas queridas e entender que, cara, quem conseguiu enxergar o lado humano, né, da velocidade
dentro de tudo isso, talvez tenha uma lição que consiga levar pra sempre. Sim. Gente, que delícia, né? A gente tá encantada, até a Isabel quase meditando aqui junto. Não, e a gente tem que entrar nas powers agora. Mas já é a segunda vez que isso acontece comigo. Tá uma delícia, né? Não tem nem o que falar. A gente tem as powers, que são aquelas perguntinhas mais rápidas. Esses bate-bolas eu não sou bom. Eu respondo, demoro pra responder. Você viu quanto que eu falo? Eu falo muito. Mas aí que é bom, não tem problema. São rápidas, você pode... São poucos convidados que conseguem fazer rapidinho, né, Bebel? As perguntas dele ele vai demorar, mas não tem problema. Então pode demorar. O que a fotografia trouxe de novo pra sua vida profissional e pessoal? Meu Deus do céu. Profunda, né? Eu falei, ele não vai conseguir responder rápido. Eu acho que a fotografia, dentro da minha busca artística, foi a ferramenta em que eu trabalhei com maior leveza, com maior facilidade. Tipo, eu tinha feito música, eu tinha feito poesia, mas nada pra mim foi tão fácil como uma fotografia. Eu acho que quando a gente se conecta num veículo que é fácil, que é sem dor, que é prazeroso, a gente encontra, acho que um lugar onde a gente talvez encontre esse lugar do dom. E a fotografia foi essa facilidade pra mim. Boa, foi rapidinha, viu? Mas ele falou também... Tentei ser meio... Eu ia ter falado, tudo bem, calma, tudo bem. Vão ser vários, já vi, a lista é longa ali, eu tô aqui já, meu Deus. Como a fotografia ressignificou o cotidiano em tempos de pandemia? É uma pergunta difícil, né? Porque eu acho que a fotografia em tempos de pandemia foi só virtual e a gente no mundo virtual mostra uma parte muito editada da nossa realidade. Então, eu acho que a gente... Muita gente caiu nesse lugar, né? Do Instagram ser um lugar de realidade, de dor, de chorar e de me abrir. E muita gente continuou naquela coisa intocada, né? De uma posição, enfim, glamourizada que as redes sociais deram. Então, acho que foi entretenimento, né? Foi conexão, foi uma forma de interagir com as pessoas quando a gente estava isolado. Acho que é mais ou menos isso. Boa. Você tem algum trabalho favorito? E se tem, por quê? Minhas filhas. Adorei! Foram minhas melhores criações. Elas são excelentes. Adorei, olha, melhor resposta da vida. Melhor resposta, você vai guardar pra sempre, elas vão pra sempre. Exatamente. Jogar pra você e a gente tinha falado antes de começar o podcast que a gente sempre fala algumas coisas que eu falo, gente, eu não falo mais nada com os nossos entrevistados, que sempre vem pérolas aqui. E você falou exatamente sobre o quanto é um presente para suas filhas, né, para você guardar por gerações, entrar em museu, que isso é um grande presente, né, para um artista. Sim, é a forma com que a gente enxerga do artista se imortalizar, né? A arte tem esses dois fetiches, assim, principais, que é a onipresença, né? Você tá em vários lugares, na parede da casa das pessoas, o seu livro tá na mesa, então você, de alguma forma, está em todos esses lugares ao mesmo tempo. E o outro lugar é o lugar da imortalidade, onde o seu trabalho vai durar mais do que você. Então, quando você passa a integrar a coleção permanente de museus, você, de uma certa forma, se imortaliza. Porque aquele museu vai cuidar daquele acervo que vai durar muito mais tempo do que você. Adorei. Demais. Igual o nosso Power, né, Bel? Vai ficar pra sempre aqui. Vai ficar pra sempre. A gente vai entrar pra um museu também, gente. Vocês vão ver. As duas de rosa. Aqui. Como abrir uma galeria de arte e evitar erros de iniciantes? Ai, eu não sei como dizer de erros, porque os erros são o que fazem o projeto, né, cara? Se você não tá preparado pra errar, você não tá preparado pra fazer nada, porque é um erro atrás do outro. Então, esses erros fazem parte da grande missão do negócio e da vontade de superar. Eu acho que a gente tem que entender que a nossa capacidade de adaptação é o que vai fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. Cada um desses desafios é um aprendizado e eu aprendo todos os dias e me coloco nesses insights, nessas formas de conexão entre pessoas, marcas, lugares, empresas, contar histórias. Então, quando eu consigo reunir tudo isso dentro do meu trabalho, eu acho que eu ganho muita força. Então, eu sempre disse para as pessoas que me perguntam sobre esse projeto de começar a galeria ou criar o meu próprio universo, eu bati na porta das galerias. Eu quis ser representado e tive um não, né? E a partir desse não, desse problema, né, eu decidi criar minha própria. E quando eu criei minha própria galeria, eu vi que eu era muito bom numa outra parte do negócio da arte, que também é a venda,
que também é uma obra de arte você fazer uma grande venda de uma obra. Você fazer uma venda para uma coleção no museu, você vender 10 obras. Eu tenho obra minha no Museu da Rússia, eu tenho obra minha no museu em Dubai, eu tenho obras no Museu de Arte Brasileira, então você vai no Museu da Fotografia de Fortaleza. Então são lugares que você vai se conectando que tá além da nossa capacidade. Eu só consegui essas conexões porque eu fui fazer feira nos Estados Unidos, chegava na feira, você recebe 2.000 pessoas ali naquela feira todos os dias, e de repente para uma pessoa, o cara olha o seu trabalho, vê seu livro, escuta você falar, e de repente o cara fala, não, eu cuido de tal museu em tal país. Que legal, gostei muito do seu trabalho, a gente vai conversar. E 15 dias depois chega um e-mail do cara querendo te convidar a fazer uma exposição. Incrível. Aí você fala, meu Deus do céu. A gente nunca sabe quem são as pessoas, você nunca sabe, né, o que pode acontecer. Então, de novo, esse esforço de estar lá na feira todos os dias falando com todas as pessoas da mesma forma, numa grande loteria que você pensa esses momentos de sorte, eu acho. Sorte, que é a gasolina pra tudo, que né? A sorte, no final das contas, também tá do seu lado, assim, um pouco. Porque a arte é uma coisa muito, muito pessoal, né? A pessoa, ela tá às vezes num dia que ela olha e fala, gente, eu quero levar tudo isso aqui. Né? De você se conectar, de você enxergar coisas que você viveu dentro daquilo. É muito, eu acho a arte incrível. Eu acho que a arte, o principal é, de novo, esse lugar da originalidade, assim, porque você não é obrigado a gostar esteticamente de tudo, mas você tem que respeitar a pesquisa e a busca de um artista em ser original. Aquele trabalho que é novo, que é diferente, que é revigorante, ele vai sempre ser respeitado. Então, pros que começam, que estão querendo ter um trabalho, querendo entrar num caminho desse, eu sempre digo assim, o cara quer fazer um trabalho parecido com o meu. Eu sempre digo que a cópia enaltece o original. Então a primeira resposta que você vai ter quando você mostrar um trabalho parecido com o meu, é a pessoa virar pra você e falar, nossa, parece muito o trabalho do Gabriel Wickbold. Então já na saída você já perdeu o jogo, porque o jogo da arte é sobre originalidade. A arte fica o tempo inteiro tentando reinventar a própria arte, né? Então esse jogo de o que é arte, como fazemos arte, como apresentamos arte, como consumimos arte, esse é o principal viés do universo da arte. Não, bom que o Gabriel, ele responde a pauta, né? Que ele vai... Eu já ia fazer a outra pergunta, ele já respondeu. Maravilhoso. Infelizmente, a gente acabou, Gabriel. Quero que você passa suas mídias, onde as pessoas te acham, por favor. @Gabriel Wickbold, meu Instagram, lá tem tudo. Gabriel Wickbold Gallery é minha galeria. gabrielwickbold.com.br é meu site. É isso, gente, nos vemos por aí. Gente, se vocês gostaram, gente, e compartilhem com todo mundo, se inscrevam no nosso canal, acende aqui, ativa o sininho. Deixa os comentários. Muitos comentários, gente. Aqui. Olha, quem for quem for nas galerias do Gabriel pelo mundo, coloque aqui nossos comentários. Gente, eu conheço as galerias ou... Já fui, já vi. A arte do Gabriel, por favor, gente. Um beijo e muito obrigada. Até a próxima. Gente, até a próxima. Tchau.